Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando hoje, 21 de fevereiro de 2021, o 67º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar seu like. Isso é importante para o canal. Se desejar apoiar, faça uma doação de qualquer valor no link que está na descrição do vídeo. Caso queira saber mais, se aprofundar no conhecimento que estamos divulgando, torne-se membro. Basta clicar no botão azul Seja Membro, na tela do computador ou do seu celular, ou utilizar o link na descrição do vídeo. Aproveito a oportunidade para avisar aos membros do canal, da comunidade fechada, que faremos uma live na próxima quinta-feira, dia 25. Essa semana foi muito corrida para mim e os feriados também não ajudaram. Então eu estive muito pouco tempo livre também para gravar. Eu vou dar com vocês agora então uma boa olhada nos movimentos do tabuleiro, da forma como eles aconteceram na última semana. O ex-presidente Donald Trump foi absolvido do seu segundo processo de impeachment. 57 senadores votaram para condenar Trump. Uma condenação requeria 67 votos, 2/3 dos senadores. Então ele foi absolvido. Vamos então dar uma olhada nos movimentos do cavalo. As peças querem saber de suas chances no jogo e estão tentando criar cenários e simulações para entendê-la, para entender quais são suas chances de vitória, ambos os lados. Importa lembrar que eu já comentei aqui no canal um vídeo, se eu não me engano, do ano passado. Eu comentei sobre simulações de guerras feitas pela RAND Corporation, onde os Estados Unidos lutam contra a China e Rússia e o resultado é sempre desfavorável aos estadunidenses. A RAND é um dos principais empreiteiros do complexo industrial militar, tendo sido fundada em 1948 e fatura alguns bilhões de dólares. Nesse estudo, que foi divulgado em março de 2019, podemos ler, abre aspas, em cenários simulados da Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos continuam a perder contra a Rússia e a China, alertaram dois importantes planejadores de guerra na semana passada. Lembre-se, o estudo é de março de 2019. Continuando, o analista da RAND, David Okmanek, diz, abre aspas, em nossos jogos, quando lutamos contra a Rússia e a China, o azul sempre toma, eu não vou falar o termo que ele usou, porque é impróprio. As pessoas, quando estão em situações mais reservadas, geralmente são mais sinceras e acabam abusando do vernáculo. Na verdade, os jogos de guerra da RAND de 2019 mostram como as Forças Armadas dos Estados Unidos sofrem perdas significativas em um cenário após o outro e ainda não conseguem impedir a Rússia ou a China de atingir seus objetivos, ou seja, aniquilar as forças ocidentais. O analista alerta, abre aspas, perdemos muita gente, nós perdemos muito equipamento. Geralmente não conseguimos atingir nosso objetivo de impedir a agressão do adversário, fecha aspas. E a matéria segue dizendo, abre aspas, no próximo conflito militar, todos os 5 domínios do campo de batalha, terra, mar, ar, espaço e cyberespaço, serão fortemente contestados, sugerindo que os Estados Unidos poderiam ter dificuldade em alcançar superioridade, como nos conflitos anteriores. Fecha aspas. E o relatório continua, abre aspas, os jogos de guerra simulados mostraram que a força agressora vermelha frequentemente destrói os caças furtivos F-35 dos Estados Unidos na pista, envia várias frotas navais para as profundezas,
destrói bases militares dos Estados Unidos e, por meio de guerra eletrônica, assume o controle da comunicação militar crítica de sistemas. Fecha aspas. Robert Work, ex-subsecretário de Defesa, com anos de experiência em jogos de guerra, disse, abre aspas, em todos os casos que conheço, o F-35 domina o céu quando está no céu, mas é morto em grande número. Fecha aspas. Na verdade, a RAND está alertando que eles são destruídos na pista. Eles não chegam no céu. Veja este outro pedaço do relatório. Abre aspas. Assim, à medida que a Rússia e a China desenvolvem caças e mísseis hipersônicos de quinta geração, as coisas que dependem de sofisticadas infraestruturas de base, como pistas e tanques de combustível, terão dificuldades, disse Okmanek, da RAND Corporation. Isso acontece porque, e agora não é ele, sou eu que estou falando, isso acontece porque pistas de decolagem e tanques de combustível podem ser rapidamente atingidos pelos mísseis hipersônicos. Cabe aqui algumas observações sobre esse avião, o caça F-35 que foi citado. Há uma quantidade muito grande de bugs no F-35. Eles ultrapassam a 500, chegando talvez a mais de 600. Ademais, há problemas na eficiência do capacete do piloto e o comprometimento até da sua capacidade de manter a velocidade supersônica por mais de 1 minuto em algumas versões. Se isso não bastasse, começaram a ocorrer também problemas na produção dos seus motores. Esse relatório de março de 2019 ainda acrescenta, abre aspas, coisas que navegam na superfície do mar vão ter dificuldades, fecha aspas. Naturalmente, o relatório se referia nessa parte final a navios e porta-aviões, que também são alvos vulneráveis a este tipo de míssil, os mísseis hipersônicos. Nesse sentido, o Breaking Defense comenta, abre aspas, é por isso que o orçamento para 2020, que sai na próxima semana, retira o porta-aviões USS Truman décadas antes e corta 2 navios de desembarque anfíbios. Fecha aspas. Muito bem, quanto à Europa, a matéria faz o seguinte relato em relação ao cenário lá. Abre aspas. Os Estados Unidos têm 58 equipes de combate da brigada em todo o continente, está se referindo à Europa, mas não tem capacidade de defesa antiaérea e antimísseis para lidar com uma enxurrada de mísseis da Rússia. Fecha aspas. O ex-subsecretário Work comenta sobre guerra cibernética com um certo mau humor nesse relatório. Abre aspas, ele falando, sempre que temos um exercício e a força vermelha realmente destrói nosso comando e controle, paramos o exercício. Fecha aspas. Segundo o relatório, Pequim chama isso de guerra de destruição do sistema, segundo o próprio Work falou. Eles pretendem, abre aspas, atacar a rede de batalha americana em todos os níveis, implacavelmente, e praticam isso o tempo todo. Fecha aspas. Naturalmente que numa visão crítica desse relatório, comentado em alguns órgãos de inteligência estadunidenses, é dito que com um orçamento de defesa próximo de 700 bilhões de dólares por ano, as empresas do complexo industrial militar podem estar insuflando medo através dessas simulações de guerra, desses relatórios, como uma estratégia com um único propósito: solicitar mais dinheiro do orçamento, solicitar mais dinheiro dos contribuintes para os gastos de guerra, aumentando as suas receitas. Essa possibilidade existe, ainda que seja estranho pensar que essas simulações de guerra foram verificadas pelos militares dos Estados Unidos e consideradas adequadas na maioria dos seus aspectos.
Importante lembrar ainda que são simulações do início de 2019, bem antes dos avanços tecnológicos da China na guerra cibernética e no entrelaçamento quântico das comunicações, e nos avanços da Rússia em sua nova família de mísseis hipersônicos, os quais eu já detalhei e informei aqui no canal. O cenário e as simulações agora, para 2021, mudaram substancialmente. Outra preocupação no que tange a indústria bélica americana e que afeta o caça F-35 diz respeito à utilização de terras raras na produção. Terras raras são 17 metais necessários na fabricação de aviões, computadores, telefones celulares, sistemas de geração e transmissão de eletricidade e eletrônica avançada. A China vem estudando diminuir ou até mesmo encerrar a venda de terras raras para os Estados Unidos, o que pode afetar a fabricação do F-35. Em janeiro, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China propôs controles preliminares sobre a produção e exportação de minerais de terras raras. Um assessor do governo chinês declarou ao Financial Times, abre aspas, o governo quer saber se os Estados Unidos podem ter problemas para fabricar caças F-35 se a China proibir as exportações. Fecha aspas. O problema é que a China detém cerca de 80% do suprimento mundial de minerais de terras raras e vê seu domínio como uma alavanca que pode ser usada contra o Ocidente. Pini Althaus, CEO da USA Rare Earth, disse, abre aspas, temos alertado que o domínio da China sobre a indústria de terras raras e minerais essenciais é uma preocupação geopolítica altamente volátil, fecha aspas. Mas não só ele, Althaus, avisou sobre essa questão da dependência das terras raras dos Estados Unidos em relação à China. O deputado americano Harry Quiller disse, abre aspas, é essencial para a nossa segurança nacional e interesses econômicos que reduzamos a dependência de nossa nação da China para minerais de terras raras. Fecha aspas. Reduzamos a nossa dependência. Essa é a questão chave que os Estados Unidos deve pautar. Esses fatos vêm trazendo naturalmente muita preocupação quanto ao desempenho operacional do caça F-35, que é uma peça-chave no arsenal americano, e de vários outros equipamentos militares. Outra área de significativa preocupação em relação aos militares americanos é que certas fraturas entre os oficiais superiores e o resto do contingente militar têm se aprofundado. Esse é um tema sério, seríssimo, que pode ter graves consequências e, naturalmente, está sendo monitorado no seu detalhe. Muito bem, várias experiências genéticas têm sido conduzidas na China, mas uma em especial despertou a atenção da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. John Ratcliffe escreveu, abre aspas, a inteligência dos Estados Unidos mostra que a China conduziu testes de melhoria genéticos em humanos, usando membros do Exército de Libertação do Povo, na esperança de desenvolver soldados com capacidades biologicamente aprimoradas. Fecha aspas. Foi o que escreveu o então diretor de Inteligência Nacional, John Ratcliffe, em um artigo no jornal Wall Street Journal, em 3 de dezembro. Eles desejam, na China, avançar na tecnologia bélica e também nos seus recursos humanos. A administração Biden está puxando o tapete dos árabes, nesse momento, mais especificamente da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.
suspendeu a venda do caça F-35 para eles e de outros equipamentos militares, informando que não vai mais apoiar a Arábia Saudita contra os rebeldes Houthis no Iêmen, aquela guerra proxy que eu também já comentei aqui no canal. Uma mudança, essa atual, de não apoiar a Arábia Saudita nessa guerra no Iêmen, é uma mudança no rumo na política externa americana passível de atenção. Atenção, agora vamos ao Oriente Médio, né? na questão mais de Israel. Né? A Arábia Saudita também fica no Oriente Médio, mas queremos falar agora de Israel, Irã, Líbano e Síria. A tensão entre Israel e Irã continua subindo. O Irã adotou já há algum tempo a estratégia de levar equipamentos militares, incluindo mísseis e drones, para a Síria, de onde pode mais facilmente atingir o território de Israel. Em contrapartida, Israel passou a bombardear alvos iranianos na Síria, inevitavelmente violando o espaço aéreo daquele país e provocando a reação de suas baterias antiaéreas, notadamente em ataques israelenses próximos à capital, Damasco. Ocorre que isso começou a incomodar a Rússia, que é aliada da Síria e mantém em seu território, no território sírio, bases militares bem equipadas, com equipamentos de última geração, incluindo baterias antiaéreas. Um enviado de Moscou, Alexander Lavrentiev, disse que Israel deve parar seus ataques imediatamente e que a paciência da Síria vai se esgotar levando a ataques diretos dela contra Israel. Na verdade, a questão não é a paciência da Síria, pois ela não tem poder militar de confrontar Israel. O problema é a paciência da Rússia, que direta ou indiretamente pode se envolver no conflito com Israel. Como o Irã não vai recuar e Israel parece também não, essa possibilidade desse envolvimento russo começa a se tornar real e elevada. Até porque também surgiram dúvidas se o Irã já não possui uma bomba nuclear, que eles possam ter testado na área de Natanz. Eu falei das explosões em Natanz e em outros vídeos. Inclusive abordei a questão de várias situações estranhas que ocorreram naquela região ao longo de uma semana e meia, 2. Cabe ressaltar que Israel se reuniu com as autoridades russas na terça-feira passada e o verdadeiro assunto da pauta, aquele que realmente interessa, permaneceu oculto. Israel parece já estar tentando alinhar com a Rússia aquilo que eles pretendem fazer. O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, também apontou seu dedo para o Líbano, para o Hezbollah e também para o Hamas. Ele disse que o solo no Líbano vai tremer se Israel tiver que lutar, o que é bem provável. Israel está muito preocupado com a volta dos Estados Unidos ao acordo nuclear com o Irã, o que foi uma pauta de Biden e ele a está executando. Um outro fato que chamou a atenção foi a demora do Biden em ligar para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, após a sua posse. Ele demorou quase um mês para ligar para Benjamin Netanyahu. Primeiro, Biden ligou para líderes da Europa, para líderes da Ásia e deixou Israel em segundo plano, algo que é incomum para presidentes americanos recém-empossados. Fatos como este têm deixado as autoridades israelenses incomodadas, até mesmo irritadas, e os militares israelenses estão com os nervos à flor da pele. São várias ameaças, várias frentes de batalha que vão demandar de Israel um esforço muito grande. Vamos agora para uma outra área. Vamos falar um pouco sobre Rússia e União Europeia. Numa reportagem que alguns entendem foi descontextualizada pela BBC, né,
A reportagem informou que a Rússia está pronta para romper os laços com a União Europeia, se o bloco impor novas sanções econômicas dolorosas, como teria dito o chanceler russo Sergei Lavrov, segundo a BBC. Essa contextualização do que ele disse, dessa possibilidade de romper laços com a União Europeia, parece ter sido retirada do seu contexto. Como se diz sempre, texto fora de contexto é pretexto. A mídia parece querer manter a temperatura elevada entre a União Europeia e a Rússia. Eu já expliquei aqui como o clima e a questão ambiental, a questão do clima, mas também a questão ambiental, tem sido usado como uma arma geopolítica. Pois bem, Biden agora, não sem ser imprevisível, porque nós já esperávamos isso dele, Biden determinou que o Pentágono inclua a mudança climática em novos jogos de estratégia e guerra. A ordem instrui o secretário de Defesa e o presidente da Junta de Chefes de Estado-Maior a incluir avaliações de risco climático no desenvolvimento de uma nova estratégia de defesa nacional, que está prevista agora para 2022, e juntamente com a orientação de planejamento de defesa, a avaliação de risco do presidente e outras estratégias relevantes, documentos e processos de planejamento e programação. A determinação de Biden dá ao Pentágono e a outras agências federais 120 dias para produzir uma análise das implicações de segurança das mudanças climáticas. Vejam bem, eles têm 120 dias para produzir o quê? Uma análise das implicações de segurança das mudanças climáticas. Análise de risco climático, que pode ser incorporada em modelagem, simulação, jogos de guerra e outras análises. Abre aspas, eles disseram, o departamento tomará imediatamente ações apropriadas para priorizar as considerações sobre mudanças climáticas em nossas atividades e avaliações de risco para mitigar esse fator de insegurança. Fecha aspas, disse o secretário de Defesa Lloyd Austin em um comunicado. Vejam bem, mitigar este fator de insegurança. Então ele deixa claro que as mudanças climáticas são um fator de insegurança para os americanos. Interessante é se eles, em seus estudos, chegarem à conclusão que para a mudança climática não ser um fator de risco relevante, não ser um fator de insegurança, a ponto de afetar a segurança nacional dos Estados Unidos, eles concluírem que terão de adotar medidas para monitorar e conter medidas de cunho, talvez até militar, para monitorar e conter alterações ambientais na Amazônia. A Amazônia, segundo o discurso que é propalado, tem uma grande influência na questão climática e na questão ambiental. Essa possível conclusão dos estudos americanos levaria automaticamente, porque é um estudo do Pentágono, levaria automaticamente ao desenvolvimento de planos militares para lidar com este cenário, para mitigar este risco, para mitigar a questão da insegurança aos Estados Unidos. Bom, como eu já disse, a militarização da questão climática e ambiental está em andamento e as pré-condições estão sendo construídas. Uma informação interessante surgiu esta semana. Foi dito que cerca de 1/3 das tropas militares dos Estados Unidos recusaram a vacina para o coronavírus, disse o Pentágono na quarta-feira. O general Jeff Taliaferro, um alto funcionário do Estado-Maior Conjunto, disse que os militares têm uma taxa de aceitação de 2/3 para a vacina contra o coronavírus. Logo, se a aceitação é de 2/3,
1/3 é de rejeição. Nesse quesito, o secretário-geral da ONU veio com a previsível ideia de criar uma ação global contra o Covid-19. Ele disse, abre aspas, o mundo precisa urgentemente de um plano mundial de vacinação que reúna todos os que têm o poder necessário, a experiência científica e as capacidades de produção e financeiras, fecha aspas. E aí, logo depois, ele acrescentou como que de forma profética, abre aspas, se permitirmos que o vírus se espalhe como um incêndio no hemisfério sul, ele sofrerá mutações continuamente. As novas variantes poderiam ser mais transmissíveis, mais mortais e potencialmente ameaçar a eficácia das vacinas e dos diagnósticos atuais, fecha aspas. Ou seja, se os diagnósticos e as vacinas atuais falharem, a culpa é das mutações ocorridas no vírus no hemisfério sul. Muito bem, a Rússia informou recentemente, essa semana inclusive, que detectou um caso de infecção de um ser humano pelo vírus AH5N8. É um vírus da gripe aviária. Vamos acompanhar os desdobramentos para entender melhor o que está acontecendo. Os vazamentos da internet não param, mostrando que esse espaço ainda é terra de ninguém. Uma base de dados com informações de aproximadamente 8 milhões de brasileiros foi posta à venda por um hacker, que cobrou um módico preço de $320. Os dados incluem números de telefone, endereços residenciais e de trabalho, além de informação do perfil das vítimas no Facebook, com direito a fotos de perfil, além de outras informações que comprometem a segurança das vítimas. A empresa de tecnologia Arpiatech confirmou que os dados são autênticos e têm sua origem em um vazamento global sofrido pelo Facebook entre 2018 e 2019, que mundialmente afetou cerca de 990 milhões de perfis, ou seja, praticamente 1 bilhão. Os constantes mega vazamentos no Brasil fizeram com que o TCU, Tribunal de Contas da União, determinasse uma auditoria em 420 órgãos públicos. Vamos aguardar para ver o que essa auditoria vai detectar. Muito bem, saímos agora da questão do cavalo e vamos ver os movimentos da torre. O destino do dólar nos Estados Unidos, parece estar definido, porque existe dólar dos Estados Unidos, existe o dólar de Hong Kong, de Singapura, existem outras moedas denominadas dólar. Estamos falando do dólar dos Estados Unidos. E esse seu destino parece já estar definido, como também eu já escrevi nos artigos de 2019 e venho falando aqui no canal desde o início de 2020. Cerca de 15 países asiáticos, que representam 30% do PIB global, assinaram a Parceria Econômica Integral Regional, conhecida como RCEP, criando uma zona de livre comércio entre os signatários do acordo, dessa parceria. Importa frisar que a RCEP surgiu sem a participação dos Estados Unidos ou da Europa e, de fato, criou o maior bloco comercial do mundo. Além dos benefícios naturais de uma integração dessas economias, um subproduto discreto, porém muito relevante desse acordo, será a liquidação financeira bilateral entre seus membros, a liquidação financeira do comércio, excluindo efetivamente o dólar dos Estados Unidos como unidade padrão de transação comercial para o comércio regional, de acordo com o economista e analista geopolítico Peter Koenig, um veterano de mais de 30 anos do Banco Mundial. Liu Xiaoxun, vice-reitor do Instituto de Pesquisas Financeiras de Xangai, deixou claro essa ideia quando ele disse, abre aspas, sob a RCEP, que é essa parceria,
as opções de moeda para liquidação regional no comércio, investimento e financiamento aumentarão significativamente para o yuan, o iene, o dólar de Singapura e o dólar de Hong Kong. Fecha aspas. Ele deixou explícito a exclusão do dólar americano como moeda entre esses países que representam 30% do PIB mundial. A Europa, ligada nesses movimentos, também caminha nesse sentido, de excluir o dólar estadunidense. A Comissão Europeia divulgou uma comunicação afirmando claramente o objetivo de fortalecer o papel internacional do euro. Ela disse, a Comissão, que o fortalecimento do euro como consequente enfraquecimento do dólar, abre aspas, ajudaria a alcançar objetivos globalmente compartilhados, como a resiliência do sistema monetário internacional, um sistema monetário global mais estável e diversificado e uma escolha mais ampla para os operadores de mercado. Fecha aspas. A Europa, assim como a Ásia, estão seguindo na mesma direção, algo que eu já antecipei em 2019 e em 2020. As sanções impostas pelos Estados Unidos a alguns países, o uso da moeda e do sistema SWIFT como arma geopolítica e de sanções, e essa imposição de sanções a alguns países que indiretamente atingiu outros países relevantes, sendo alguns europeus, contribuem para a conclusão geral de que esse estado de coisas não pode continuar. Esses países estão reivindicando autonomia no comércio global, notadamente em seus pagamentos e finanças. Com a implementação de mais acordos comerciais regionais, com liquidações bilaterais em moeda local, o papel outrora dominante do dólar americano nas finanças globais, naturalmente, tende a continuar a diminuir. Eu já tenho mostrado a vocês que o estoque de dólar, né, nas reservas internacionais dos países vem decaindo, assim como a sua participação no comércio global. Basta olhar os vídeos que estão aqui no canal. Muito bem, vamos falar agora de emprego. No final de janeiro, o diretor da OIT, que é a Organização Internacional de Trabalho, Guy Ryder, reconheceu que esta tem sido a mais grave crise para o mercado de trabalho desde a Grande Depressão dos anos 30, aquela depressão que se seguiu ao crash de 1929. Muito bem, vamos entender o que está acontecendo no mercado, tanto de bolsas como de criptomoedas. Eu já abordei esse assunto aqui, mostrei claramente a manipulação feita por bilionários, mas eu quero acrescentar mais informações sobre essa grande pirâmide de especulação financeira. O resultado prático das manipulações do mercado e da pandemia, que está sendo feita há muito tempo, desde o início da crise, foi uma enorme concentração de renda nos Estados Unidos. Então, o que nós estamos vendo como resultado da crise foi que quem é rico está mais rico e quem já não tinha muito se tornou mais pobre. E eu vou dar a vocês dados concretos. 10% dos americanos agora controlam 97% de toda a renda de capital do país. Quase metade da nova receita gerada desde a crise financeira global de 2008 foi para o 1% mais rico dos cidadãos americanos. Então, quase metade dessa receita desde a crise de 2008 vai para apenas 1% dos cidadãos americanos. Os 3 americanos mais ricos possuem, coletivamente juntos, mais riqueza do que 160 milhões de americanos mais pobres. Aquele mesmo jornal, agora, para mostrar a vocês como as coisas são avisadas, aquele mesmo jornal que comparou o momento atual das bolsas de valores ao tempo do crash de 1929, que eu já citei,
Agora ele deu, aquele jornal, um outro aviso. Fez uma grande matéria sobre a bolha da dívida. Esse jornal publicou uma matéria no dia 14 com o seguinte título: Dívida, abre aspas, dívida global bate recorde, traz risco de crise e põe crescimento em xeque, fecha aspas. Na reportagem, na matéria, mostra claramente que a dívida global de quase 300 trilhões de dólares em 2020 põe em risco o sistema. São duas reportagens, uma sobre o crash de 29 a se repetir nas bolsas e agora sobre a bolha da dívida. Duas reportagens no intervalo de tempo pequeno. Uma das regras do jogo diz que os fatos relevantes devem ser publicados e avisados de forma pública antes de ocorrerem, mas não diz que você precisa ensinar as pessoas a entender esse aviso. São os acontecimentos que eu tenho alertado desde 2013 e 2014, sobre os quais escrevi os artigos da série Checkmate de 2019, que vocês podem ver no link na descrição do vídeo, e que me motivaram a abrir esse canal em maio de 2020. Agora, o que estamos vendo é o abrir das cortinas. A Europa começa a ver que é mais vantajoso trabalhar junto com a Rússia do que uma disputa interminável com ela, principalmente no campo econômico. O gasoduto Nord Stream 2, que está 94% construído, é um exemplo. Ele, junto com o Nord Stream 1, que já está em operação, vai duplicar a oferta de gás russo para a Europa. Os Estados Unidos, naturalmente, se opõe fortemente e tem feito todo o possível para sabotar esse projeto do Nord Stream 2. Ele parece entender que não é a Europa que deve decidir o que é melhor para ela. Numa manifestação essa semana, o porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse: a nossa posição sobre o Nord Stream 2 é muito clara, abre aspas, né? Estou falando o que Jen Psaki disse, porta-voz da Casa Branca. A nossa posição sobre o Nord Stream 2, abre aspas, a nossa posição sobre o Nord Stream 2 é muito clara e mantém-se inalterada. O presidente Biden deixou claro que se trata de um mau negócio, porque divide a Europa, expõe a Ucrânia e a Europa Central à manipulação russa e porque contraria os próprios objetivos da Europa em matéria de energia e segurança. Continuamos a monitorar as atividades para completar e certificar o gasoduto. Se tal atividade acontecer, determinaremos uma posição sobre a aplicabilidade das sanções. É importante ressaltar que as sanções são apenas uma entre muitas ferramentas importantes para garantir a segurança energética. Está claro que faremos tudo isso em parceria com nossos aliados e parceiros, mas nossa posição não mudou no negócio. Fecha aspas. Todavia, a Alemanha e outros países europeus já disseram que não vão parar o projeto do Nord Stream 2 e que ele vai ser concluído. Isso está gerando muito atrito e desgaste entre europeus, em particular a Alemanha e os Estados Unidos. O chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, disse, abre aspas, qualquer pessoa que questione o Nord Stream 2, e pode-se certamente defender essa opinião, também deve considerar, pelo menos geoestrategicamente, quais consequências isso terá e o que é que isso significa para a capacidade da Europa de influenciar a Rússia, fecha aspas. Os Estados Unidos, naturalmente, não quer criar atritos com a Alemanha nesse momento. Segundo notícias veiculadas há 2 dias, o governo Biden vai adiar a punição de quaisquer entidades alemãs por agora e espera listar apenas um pequeno número de entidades vinculadas à Rússia, para não pegar mal, naturalmente. Bom, falando de Estados Unidos,
Peter Schiff publicou recentemente um texto interessante. Ele disse, abre aspas, a chamada recuperação econômica dos Estados Unidos resume-se a americanos desempregados gastando dinheiro com as cópias do Fed. Quando ele fala cópias do Fed, gente, ele se refere às cédulas de dólar, né, que foram impressas de forma recorde pelo Fed no ano passado. Então, retornando, gastando dinheiro com as cópias do Fed para comprar produtos produzidos pelos chineses. Isso não é uma recuperação, é uma bolha. A explosão dos déficits comerciais levará a uma implosão do dólar e a alta nos preços ao consumidor. Compre ouro agora, fecha aspas. Quem escreveu isso foi Peter Schiff. Naturalmente, somente imprimir dinheiro, inchando a liquidez e gerando inevitavelmente inflação, não vai evitar a explosão da bolha. Pelo contrário, vai acelerar. A inflação, ao subir, forçará o aumento dos juros, que é fatal para a rolagem da dívida colossal, que eu já citei. Eu já disse que a manutenção de juros nulos ou negativos é essencial para a rolagem da dívida mundial. Com a subida dos juros, a bolha explode. A China não é uma exceção. Ela também tem impresso dinheiro num ritmo impressionante. Na verdade, eu estou alertando para essas coisas desde 2019. Naturalmente que a capacidade dos bancos centrais de financiar a dívida dos países está a se esgotar. Essa semana, o Banco Central Europeu sinalizou para Portugal que não poderá fazer isso mais por muito tempo. O Banco Central Europeu comprou o equivalente a mais de metade das necessidades de endividamento do país, Portugal, em 2020, mas advertiu, abre aspas, a política monetária está no limite e esgotada, fecha aspas. E depois acrescentou, basta uma pequena subida de taxa de juros e o saldo orçamentário pode sofrer um solavanco grave, tendo em conta o fardo enorme de dívida pública que já vai a quase 140% do PIB, referindo-se naturalmente à dívida portuguesa. Então, eu já comentei também no passado que o Federal Reserve está esgotando a sua capacidade de financiar a dívida, assim como agora o Banco Central Europeu emitiu esse aviso. É uma bolha, a bolha da dívida, que não tem como ser mantida por muito tempo. Vamos falar um pouco daquela pirâmide, como eu citei antes, que é formada pelas bolsas também, mas também por criptomoedas. Várias criptomoedas têm mostrado um valor de capitalização muito superior a empresas que comercializam mercadorias reais. Para vocês terem uma ideia, de setembro de 2020 para cá, essa capitalização aumentou em 700 bilhões de dólares, ainda que os influxos institucionais de recursos não tenham superado a 11 bilhões. A capitalização aumentou 700 bilhões e o influxo foi de apenas 11 bilhões. Pura especulação, impulsionada por influxos de varejo e falsas perspectivas de rentabilidade constante. Para se ter uma ideia, o valor de mercado do Bitcoin chegou no Brasil a 5,4 trilhões de reais, cifra superior ao valor de mercado de todas as 363 empresas negociadas na Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, somadas. Ou seja, o valor do Bitcoin é maior do que todas as grandes empresas negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, todas elas somadas. O virtual, que roda num cyberespaço totalmente vulnerável a hackers e completamente inseguro, essas moedas virtuais que rodam nesse espaço, que é terra de ninguém, supera o valor da produção no mundo real. É uma verdadeira pirâmide financeira. Nesse sentido, cada vez mais os bilionários ficam mais ricos, como eu já disse, às custas
de pequenos investidores incautos, como eu já tenho mostrado. O jornal Telegraph informou que a SEC, que é a CVM americana, provavelmente abrirá uma investigação contra Elon Musk para verificar se ele manipulou o mercado de Bitcoin. Um funcionário da Tesla já declarou que eles já vinham investindo nos ativos digitais um mês antes do Elon Musk fazer aquelas publicações e avisos. Vitor Constâncio, ex-presidente do Banco Central Europeu, escreveu, abre aspas, não foi revelado quando a Tesla fez esses investimentos. Em dezembro, Musk disse que a Tesla poderia comprar Bitcoin e isso foi seguido por várias declarações de suporte à moeda digital. O Bitcoin valorizou nesse período e o investimento da Tesla também, fecha aspas. Como eu comentei em outro vídeo, a Tesla, que é uma empresa do Elon Musk, comprou aproximadamente 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin. Após ela tornar pública a compra do Bitcoin, o preço teve novo aumento. E em apenas um dia, a Tesla lucrou 150 milhões de dólares em um dia com especulação. Quando bilionários falam para comprar, é porque eles estão vendendo. Só querem criar demanda para vender na alta. Isso é básico. Eles certamente não vão querer dividir sua riqueza com as pessoas comuns, com os pequenos investidores. Importa ressaltar que a análise que faço é sempre de aspectos estratégicos de curto, médio e longo prazo e não de movimentos especulativos de curtíssimo prazo. Para vocês terem uma ideia, o JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, uma peça central no sistema financeiro internacional, o JP Morgan vem alertando para o aumento de quê? Para o aumento de commodities. O banco vem apostando num novo ciclo de alta das commodities, tais como soja, milho, petróleo e metais. Eu também já abordei isso num vídeo lá atrás, que ele faria dessa forma. O banco JP Morgan, possui mais de 195 milhões de onças de prata. Fica claro que não interessa aos bancos centrais e seus seguidores particulares, bancos privados, a circulação de criptomoedas, e eles podem realmente estar sabotando essas moedas. Ter o privilégio exclusivo para emitir a moeda corrente é um privilégio de que ninguém quer abrir mão. Então, olhando os dois lados da moeda, claro que quando o JP Morgan divulga essas informações de aumento de commodities e investe maciçamente em prata, ele pode também estar tendo um objetivo de enfraquecer as criptomoedas que não lhe convém. No entanto, os bancos, notadamente os europeus e americanos, não conseguiram até agora retornar ao nível pré-crise, antes da crise, e mostram sinais de fragilidade. Esses sinais de fragilidade, de vulnerabilidade, na verdade, vêm desde 2019, quando eu mostrei isso em meus artigos. Atualmente, a inadimplência e a baixa rentabilidade dos empréstimos está castigando profundamente seus balanços financeiros, seus balanços patrimoniais. Eles estão descobrindo que especular dá mais dinheiro do que emprestar. Isso chegou a tal ponto que, por incrível que pareça, os bancos passaram a rejeitar, ouçam isso, os bancos passaram a rejeitar depósitos em dinheiro. Segundo uma reportagem da BBC, abre aspas, alguns dos maiores clientes do JP Morgan receberam recentemente um comunicado incomum. O banco pediu que eles levassem seu dinheiro para outro lugar. Fecha aspas. E continua a reportagem, né? Os maiores bancos do país estão inundados de dinheiro
a tal ponto que alguns começaram a rejeitar depósitos. Fecha aspas. Diz Nathan Stovell, da consultoria SP Global. É uma situação sem precedentes. Nunca passamos por nada assim. Na sequência, a matéria ainda narra, abre aspas, como resultado, o JP Morgan, o Bank of America e o Citigroup receberam mais de $1 trilhão em depósitos em 2020. E o índice de empréstimos, depósitos, a relação entre eles, dos bancos, caiu para níveis recordes, para pouco mais de 60%, fecha aspas. Gente, os juros são baixos, a inadimplência alta e a crise do Covid, isso naturalmente mostra aos bancos que eles devem ser prudentes nas suas operações. Vamos sair agora da torre e vamos ver um movimento amplo no tabuleiro, né, de uma forma mais estratégica global. Os dominadores globais começam a perceber que estão perdendo totalmente o controle sobre a China, que foi criada por eles, como eu já descrevi aqui no canal, pois a mesma está dando à China prioridade e executando agora a sua própria agenda, e não a dos dominadores globais como eles gostariam. De fato, em um discurso no Museu Presidencial Gerald Ford, em Michigan, alguns poucos anos atrás, o procurador-geral William Barr advertiu aos presentes, advertiu a Hollywood, aos gigantes da Big Tech, Google, Amazon, Microsoft, Apple e Facebook, assim como o establishment acadêmico, Barr advertiu a eles que os Estados Unidos estão sujeitos a um objetivo da China. E esse objetivo da China é substituir aqueles que estavam ouvindo a advertência. Ele disse, o objetivo da China é substituí-los. Não é a cooperação, mas assumir o lugar de vocês. Assumir o lugar daqueles que o ouviam. Numa sintonia com esse pronunciamento de Barr há alguns anos atrás, Biden, o atual presidente americano, há poucos dias atrás, depois de conversar com o líder chinês, fez uma observação curiosa aos senadores estadunidenses quando disse, abre aspas, falando aos senadores, abre aspas, se não começarmos a nos mexer, eles vão comer o nosso almoço, fecha aspas. Vão comer o nosso almoço. Exatamente a que almoço ele se referia. No campo agora psicossocial também, a área relativa aos movimentos do bispo, uma peculiaridade não surpreendeu, mas chamou a atenção. Eu já havia alertado aqui no canal para o aumento significativo de compra de armas pelos americanos. Dei até vários dados sobre isso. Mas vamos abordar novamente essa questão. O ano de 2020 foi um ano recorde para as compras de armas e munições nos Estados Unidos. Mas em janeiro continuou a acontecer. Se 20 já tinha sido recorde em 2020, em janeiro o que nós estamos verificando é que essas compras recordes continuaram a aumentar, inclusive. De acordo com os dados da National Instant Criminal Background Check, NCIS, do FBI, 4,3 milhões de verificações de antecedentes de armas de fogo foram iniciadas em janeiro. 4,3 milhões. Esse é o número mais alto já registrado e mais de 300 mil maior em comparação com dezembro de 2020. Uma das razões pelas quais as pessoas sentem necessidade de se armarem, segundo os analistas, é porque as taxas de criminalidade têm disparado nas grandes cidades dos Estados Unidos. As taxas de homicídio nas principais cidades americanas aumentaram em média 30% no ano passado. Mas agora também eles não estão comprando só armas, eles estão comprando também metais, principalmente prata. A corretora americana de metais preciosos, APMEX, alertou
sobre os atrasos no processamento das transações de prata devido ao aumento dos volumes de compra. Outros revendedores nos Estados Unidos, incluindo JM Bullion e SD Bullion, alertaram os clientes sobre atrasos no envio do metal de 5 a 10 dias. Devido a uma inflação crescente e a sensação de insegurança em relação ao futuro, os estadunidenses estão, além de ouro e prata, também estocando alimentos. Então, eles estão comprando armas e munições, eles estão comprando metais e também estão comprando alimentos. A Waze Company estimou em 2018, ou seja, antes da crise, que os americanos estavam comprando entre 400 e 450 milhões de dólares em suprimentos alimentares de emergência por ano. E agora eles disseram que viram suas vendas de alimentos aumentarem, abre aspas, provavelmente 5 ou 6 vezes mais em 2020, em meio à pandemia. 5 ou 6 vezes mais. Mesmo que as pessoas não compreendam detalhes do que está acontecendo, do jogo no tabuleiro, mesmo assim que elas não processem o código por completo, intuitivamente sentem que precisam se preparar. Por isso a venda de armas, munições, metais, prata e ouro e alimentos de emergência dispararam nos Estados Unidos. Naturalmente que os dominadores globais e o Biden não estão gostando nada desse aumento de compra de armas. Ainda que o Biden seja um peão, ele tem que atender aquilo que lhe é solicitado. Logo, essa semana ele pediu ao Congresso que, abre aspas, promova reformas de bom senso na lei de armas, fecha aspas, não descartando inclusive ele, Biden, não descartando atropelar o parlamento e fazer isso na marra através de ordens executivas. Quando questionado por um repórter na terça-feira se o governo estava levando em conta contornar o Congresso para forçar uma ação contra as armas, Jen Psaki, que é porta-voz da Casa Branca, secretário de imprensa, disse que Biden, abre aspas, tem uma série de ações à sua disposição, fecha aspas, e acrescentou que não descartou usar o poder executivo para resolver o problema. Ora, isso significa que ele, Biden, claramente admitiu a hipótese de atropelar o Congresso americano. A agenda deles está avançando rapidamente nos Estados Unidos. O Fórum Econômico Mundial, agora, falando do nosso querido Klaus Schwab e sua organização, sempre muito prestativo, nos avisa agora dos novos riscos mundiais. Na 16ª edição do relatório de riscos globais, o Fórum analisa os riscos de fraturas sociais, manifestados por meio de riscos persistentes e emergentes à saúde humana, aumento do desemprego, aumento das divisões digitais, desilusão juvenil e fragmentação geopolítica. Então, por esses fatores de risco, você já sabe quais são os catalisadores que precisam ser criados para gerar e potencializar e aumentar estes riscos. Eu vou repetir: saúde humana, aumento do desemprego, aumento das divisões digitais, fragilidade no mundo do cyberespaço, desilusão juvenil e fragmentação geopolítica. Temos agora as fraturas sociais inseridas no cenário futuro do Fórum. Muito bem, vamos agora ao Brasil. Se tem uma coisa que continua crescendo aqui, é o tráfico. Agora, em Manaus, surge uma nova facção, o Cartel do Norte, CDN, Cartel do Norte. De origem local, a facção pretende destruir o Comando Vermelho, que atualmente lidera o tráfico de drogas na capital amazonense. De acordo com publicações da própria CDN, do Cartel do Norte, a nova facção é a junção de membros da Família do Norte, que era uma facção existente, com membros do próprio Comando Vermelho,
né? E essa CDN se diz estar cansados de serem mandados por um líder que não reconhece a realidade local. Bom, vamos para a geopolítica no nível mais elevado. Existe hoje uma forte atenção da geopolítica para a questão da água, notadamente a água potável. A água potável está se tornando a cada dia um artigo mais raro no planeta, além de ser um item absolutamente essencial à vida. Os maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, sendo o primeiro o aquífero Alter do Chão, também conhecido como SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Ele tem 162.520 quilômetros cúbicos de água. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade que está sendo colocada é equivalente a 150 quatrilhões de litros e poderia abastecer toda a população do planeta Terra durante 250 anos. Olha o tamanho desse aquífero. Está localizado nos estados do Pará, Amapá e Amazonas, ou seja, é 100% nacional. O segundo maior aquífero do mundo também é brasileiro em sua maior parte. É o aquífero Guarani, que está 70% em terras brasileiras. Sendo a água imprescindível à vida, você pode observar que o interesse estrangeiro em território nacional, que além de água também tem terras raras, metais raros, biodiversidade e artefatos arqueológicos, esse interesse estrangeiro não é sem motivo. O Brasil continua disfuncional, como eu já venho falando. Os últimos acontecimentos envolvendo o STF e o Congresso Nacional são um reflexo disto. Na área econômica, a matemática também não fecha. Estão falando de reduzir impostos, logo penalizar a já sofrida arrecadação e, paralelamente, dar auxílio emergencial, diminuir a receita e aumentar a despesa. A pergunta é, de onde vai sair o dinheiro num país que já está com a dívida pública batendo recordes? E o Tesouro Nacional também já avisou da sua dificuldade de rolar a dívida. Você diminui a receita, aumenta a despesa, sua dívida já está no limite e você não tem como captar. Como é que vai arrumar esses recursos sem penalizar gravemente a política econômica e fiscal, sem aumentar os riscos econômicos? O país vai num rumo impróprio e perigoso para o checkmate. Na verdade, eu tenho até às vezes resistido a falar do Brasil, porque é uma situação que chega a ser, de certa forma, constrangedora. Quando eu penso no Brasil, me vem a imagem de uma pessoa que mora na beira de uma estrada, que tem duas bandas de rolagem de veículos em cada sentido e que possui o hábito de ingerir bebidas alcoólicas. Um dia, essa pessoa sai para andar na estrada, embriagado e desorientado, sem saber para onde vai, e uma bicicleta o atropela ainda no acostamento. Ele cai no chão, mas os ferimentos são leves e ele se levanta e começa a andar cambaleante, sem rumo, e nesse andar cambaleante e sem rumo, ele invade a pista de rolagem de veículos na rodovia. Saiu do acostamento e entrou exatamente onde os veículos passam. Entretanto, em seu devaneio, ele não percebe a aproximação de dois caminhões bitrem com peso de 50 toneladas cada um, em alta velocidade e lado a lado, ocupando as duas pistas de rolagem no mesmo sentido. Ao chegar perto do insidioso, pouco antes do impacto, os caminhões buzinam várias vezes para alertá-lo, mas ele não dá atenção. Não ouve e nem enxerga, perdido que está em suas ilusões, autocentrado nos seus problemas, sem perceber o entorno. Os caminhões, os bitrens de 50 toneladas cada um,
se aproximam tão rápido que o incauto, distraído no meio da pista, não se apercebe do perigo iminente e fica balbuciando e repetindo, como numa auto-hipnose, que ele é bonitão e que está tudo bem, que está tudo ótimo. Essa é a imagem que me vem à cabeça quando analiso o cenário mundial e vejo a posição do Brasil. Ele para mim, essa pessoa. Muito bem, senhores, senhoras, amigos e amigas. Sequência MK 14273562. Ativa. O efeito dominó começou. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a sua finalização. Um abraço.